A paz do Senhor, meu irmão. Aqui quem fala com você é o seu amigo pastor Lucas Magela para mais um vídeo aqui no nosso canal. Irmãos, eu quero, antes de nós começarmos esse vídeo a entrar na lição da Escola Bíblica Dominical, eu quero aqui pedir a você três coisas que eu tenho o costume de pedir aqui no canal. A primeira é que você se inscreva no meu canal. A segunda coisa é que você ative as notificações para que você possa estar por dentro de todos os nossos vídeos e receber de primeira mão. E a terceira coisa, deixa o seu like aí, comenta aí no nosso vídeo aí, que isso vai nos ajudar bastante, vai fazer com que o algoritmo do YouTube ele possa fazer com que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. Amém? Recado dado. Quero também estar aqui falando uma novidade, irmãos. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando aqui o meu blog, né? É um blog que eu estou criando aí, né? Mas que eu vou estar postando com regularidade detalhes das lições que aqui a gente vem apresentando aqui no canal. Amém? Estou muito feliz com todos vocês que estão assistindo o meu conteúdo, estão compartilhando, né? É muito importante, irmão, que você se inscreva, né? Você sabia que 70% das pessoas que assistem o meu conteúdo, elas não são inscritas no meu canal? Verdade. Então, você que está chegando agora aqui no meu canal, se inscreve nesse canal. Amém, gente boa? Que Deus te abençoe. Bom, irmãos, hoje nós estamos já avançando. Estamos no quarto trimestre de 2020, na lição 6. Lição 6, adulto, que traz por tema a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta, né? Só os pecadores sofrem? Me diz você acha que uma pessoa que está se encontrando em um momento de dificuldade, de repente acometeu uma doença sobre a vida dela, é porque ela está em pecado? Ou é porque alguma coisa, né, uma circunstância que veio sobre a vida dela? Deixa aí nos comentários aí a sua opinião. A sua opinião é muito importante aqui no nosso canal. Então, irmãos, como eu falei, nós estamos na lição 6. A lição 6 que traz por título a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? Né? Nós vamos descobrir nessa lição que não é bem assim, né? Olha só, essa lição também ela tem um objetivo geral. Qual que é? Destacar o pensamento teológico de Elifaz, que se faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofrem, né? Apesar de ser algo falado há muito tempo, nós vamos ver que ainda nos dias de hoje continua sendo assim, né? Vamos aprender que não é bem assim, as coisas acontecem, né? Nós não estamos aqui para ser super crentes, super cristãos, pelo contrário, nós passamos pelas mesmas aflições que os demais passam. A diferença é que Cristo está no barco, é que nós colocamos o Senhor na nossa vida e acreditamos que Ele está no barco. Nosso texto-aula é Jó capítulo 4, versos 7 ao 8, que diz assim, ó: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, cegam isso mesmo. A nossa verdade prática diz assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Amém? Nossa leitura bíblica em classe, ela está em Jó capítulo 4, verso 1 ao 8, Jó capítulo 15, verso 1 ao 4 e 22, do 1 ao 5. Nós não iremos ler, mas eu quero ler aqui só os 3 primeiros versículos, porque, igual eu falei, aqui no nosso canal nós trazemos subsídios, né? Alguns pontos para aumentar ou expandir o seu conhecimento. Olha só, diz assim: então respondeu Elifaz o tenanita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinar-te a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfaleceram, tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não é o teu
temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavam iniquidade semeiam mal, cegam o mesmo. Irmãos, eu falei que ia ler só um verso, mas acabei lendo aí uma dos capítulos, né? Não só os pecadores sofrem. Irmãos, olha só. Uma coisa que nós, quem serve a Deus, precisa compreender é que o sofrimento, ele faz parte da humanidade, ele faz parte do ser humano. Independentemente se você é um servo ou não, independentemente, o sofrimento, ele faz parte da vida do ser humano. E o que a gente faz com o sofrimento? A vantagem de quem serve a Deus é que o seu sofrimento é levado diante de Deus se você consegue lidar com essa situação. Amém? Logo aí na introdução nós vamos ver o seguinte. Nessa lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento e atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também a resposta de Jó a cada acusação. Irmãos, olha só que coisa profunda, né? Ele faz, como aqui a lição já está falando, foi o primeiro amigo de Jó a questioná-lo. Não só questioná-lo, mas acusá-lo. Não, Jó, se você está nessa situação é porque você pecou. Alguma coisa você fez que desagradou a Deus, né? Isso é um pensamento, irmão, egoísta. E isso é um pensamento, eu posso até ousar dizer para você, desumano. Por que desumano? Porque o ser humano, quando se trata do ser humano, há pecado, irmão. O ser humano ele vai falhar, o ser humano ele vai errar, mas a diferença dos que servem a Deus porque não servem é que aqueles que servem, eles reconhecem o seu erro, o seu pecado, né? Mas aqui o caso é totalmente diferente. Primeiro tópico, os pecados no contexto da justiça retributiva. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental e cordialidade, Elifaz se dirige a Jó como uma defesa contundente do pensamento teológico. Qual é o pensamento teológico que se predominava? Que era o seguinte, não, pera lá. Se você está sofrendo, é porque alguma coisa você fez. O seu sofrimento não sobreveio do nada, não. Você pecou, Jó. Alguma coisa você fez escondida aí que Deus viu e agora você está pagando, né? Sendo, irmãos, que não é assim. Quantos servos de Deus hoje pensam dessa forma, né? Vê uma pessoa passando por uma situação difícil ou até mesmo é acometido por uma enfermidade e existe aqueles famosos crentes santarrões, né? Que chegam a dizer o quê? Fulano está assim porque fulano estava no pecado. E muitas das vezes, irmão, não tem nada a ver. A lei da semeadura e da colheita não tem nada a ver com o contexto aqui da vida de Jó. A justiça retributiva, que é aquela em que eu só recebo melhor. Eu plantei e eu vou colher. Muitas das vezes, irmão, não é assim, né? Não é assim. E nós precisamos compreender. O homem colhe o que plantou. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, né? Em que defende que o homem colhe o que plantou. Isso ele faz falando. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade sem meio mal cegam isso mesmo. Para ele faz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo. Por isso, recompensa os bons e pune os maus. Só que se você for buscar o contexto realmente, você vai ver que tem coisa que está totalmente fora. Ele defende a ideia de que se você está em pecado, automaticamente vai te acometer uma série de consequências. Boa, até aí é entendido, até aí dá para se entender, mas perde-se o entendimento quando você acusa
e passa a ver a situação alheia como se fosse singular, ou como se aquela situação que aquela pessoa está passando é porque ela está pecando. Isso é um erro, irmãos, e às vezes nós caímos nesse erro até mesmo de julgar, né? Claro que Jó questionou, né? Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia dele faz. Ó, essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Só que quando se fala de ser humano, você vai ver a imoralidade, você vai ver as falhas, você vai ver pecado, né? Então olha só, não está, aqui é o homem perfeito, né? E não é assim. Tratava de parte de verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava ao caso de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus em si mesmo e seus amigos. Isso leva Jó a queixar-se com Deus, né? Então, Jó ele não aceita logo de cara o que Elifaz está falando. Não tem como aceitar. Poxa, o que eu fiz? Eu não pequei, eu não transgredi a lei de Deus. Por que está acontecendo comigo, né? Então, ó, Elifaz traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei na relação em si mesmo. O que ele quer dizer aqui, irmão? Não, pera lá, essa lei não se baseia na minha vida, né? Vamos dizer assim que Jó está pensando, não, eu não pequei para receber essa lei, não, eu não pequei para isso estar acontecendo. Então, logo essa tese de Elifaz cai por terra na vida de Jó, né? O tópico 2 diz assim, ó, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuíste os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Mais uma coisa que estava aqui fora do seu contexto, né? Não era assim. O que Jó estava passando, fugiu aqui a mente aqui agora, mas era uma coisa particular, era uma coisa singular, né? Nós estamos acompanhando a lição desde da número 1 e nós temos visto o que aconteceu na vida de Jó. E começou lá no céu, começou lá no dia que os filhos de Deus foram ter com Deus e junto Satanás foi ter com Deus, né? Então você nota que ali começou uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Mais um erro, irmão. Mais um erro. Muitas pessoas estão escondidas atrás da religião para apontar pecado, para apontar erro, né? Para dizer coisas terríveis com relação a outros irmãos e acaba até matando a fé dos irmãos. Aqui eu vejo Jó, um homem de Deus que passou pelo que passou e tudo que ele enfrentou e que ainda estava por enfrentar, Deus estava na vida de Jó. Imagina se não tivesse, imagina se Jó fosse um homem de mente fraca, apesar de todo o seu sofrimento, Jó manteve a postura, né? Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumentar de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida de uma forma poética, conforme o que fazemos em salmos, orações, súplicas e recitados assim. Ó. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto. Então assim, só quem está vivendo é que sabe, só quem está passando é que pode dizer. Eu não posso dizer com uma pessoa que se encontra em um momento difícil, ela está daquele jeito por causa do pecado. Não, irmão, não, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Aqui Elifaz também não poderia, mas ele fez. Ele fez isso, mas Jó, que estava inocente no seu coração, se contrapôs, né? Porque ele viu que essa atitude do seu amigo não estava batendo com o que a palavra de Deus dizia. Ó. Diante do novo discurso que ele faz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Isso que é lindo. Jó, irmão, ele reclamou, mas ele não blasfemou. Olha que coisa tremenda. Imagina um homem passando por toda aquela situação que ele estava passando e vivendo e não blasfemar, né? Então realmente,
O tópico 3 diz assim: os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, ele faz apelo para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade. Olha só, os pecadores diante de um Deus infinito. Isso é muito profundo. Isso é muito forte. Quem somos nós diante de um Deus eterno e infinito? Nada. O que nós, como pecadores, temos que fazer diante desse Deus? Aqui não é o caso de Jó, mas nós vemos a humilhação de Jó e o seu coração voltando para Deus. O que nós, como servos, temos que fazer? Nós temos que ser assim também, irmão. Entender que o Deus a qual nós servimos, ele é fiel. Conforme o subtópico 2, Deus caminha com os homens. Essa é a ideia que precisa estar no seu coração. Você é um pecador, mas Deus caminha lado a lado com você. Deus não concorda com o pecado. Claro que ele não concorda. Mas Deus, ele caminha lado a lado com você. E por que ele faz isso? Porque ele te ama. Porque ele me ama. Nessa parte da poesia, Jó expõe seu argumento de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e o poder e pode fazer o que intentar. Olha que coisa linda, né, irmão? Jó, ele entendeu que tudo que estava acontecendo na vida dele partia do monarca, partia do seu Criador. Deus é Deus. Da mesma forma com que Deus deu ele o ar de vida, o fôlego de vida, ele entendeu que toda a prosperidade que Deus deu a ele, Deus também podia tirar. Né? Então olha só, a ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas o caminhar de Deus com ele. É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo, transcendente e envolvente para com os seres humanos. Olha só, enquanto para ele Deus não se importava com as quimeras de humano, para Jó ele caminhava com os homens. O que é isso aqui? Enquanto ele estava agarrado com essa teologia de que alguma coisa errada, se alguém está sofrendo porque fez alguma coisa errada, Jó se apegou na ideia de que Deus, mesmo em meio à dificuldade, Deus estava caminhando lado a lado com ele. Amém, irmãos? Irmãos, esta é a lição de hoje, né? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir para você, mais uma vez, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, comenta o que você está achando aqui das lições da RBD e assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento em nome de Jesus. Forte abraço.